Não posso controlar o vento, não posso controlar as ondas, mas posso aprender a ser um excelente surfista. E o papo aqui não é sobre surf. Quando eu escutei essa frase ontem, eu precisei imediatamente pausar a aula que eu estava fazendo para realmente refletir sobre essa frase. Porque eu pensei naquele momento, era exatamente isso que eu precisava ouvir. E talvez você também esteja precisando ouvir sobre isso hoje. Eu estou fazendo um curso sobre autossabotagem, sobre como que a sabotagem atua na nossa mente, prejudicando os nossos resultados, o nosso desempenho no dia a dia, nosso bem-estar e nossos relacionamentos. E essa frase é uma frase simples, mas extremamente profunda, que muitas vezes na correria do dia a dia nós esquecemos que nem tudo está no nosso controle. Muitos acontecimentos não estão nas nossas mãos. Eles estão além do nosso alcance. E muitas vezes nós gastamos a nossa energia justamente tentando controlar aquilo que não está no nosso controle. A reação das pessoas diante de uma situação, problemas, tentamos prever coisas que vão acontecer, tentamos controlar aquilo que saiu fora do planejado, que aconteceu diferente do que imaginávamos. E aí muitas vezes o cansaço, a sobrecarga, a falta de paz vem por conta desse excesso de controle que nós queremos ter sobre todas as coisas. Muitas vezes não é porque você está fazendo mais coisas que você está se sentindo cansado, mas porque você está tentando controlar demais. Controlar aquilo que não está nas suas mãos. Isso vai desperdiçando a nossa energia, nos desgastando porque estamos tentando controlar o vento, as ondas, ao invés de estar ali focados em aprender a surfar nessas ondas e nesses ventos agitados que acontecem na nossa vida. Muitas vezes nós precisamos aprender a contornar as situações. Precisamos aprender a viver quando as coisas não saem conforme o planejado. Precisamos aprender a agir, reagir, a tomar atitudes diante das situações, ao invés de tentar ficar ali o tempo todo mudando as situações. E é sobre isso que eu quero conversar hoje aqui com vocês. E eu vou querer saber aqui a sua opinião sobre o que nós vamos aqui conversar. Então, não esquece de deixar nos seus comentários depois aí qual que foi o seu maior insight, qual que foi aquele pensamento, uau, caraca, não tinha pensado nisso antes. Porque foi exatamente isso que fez essa frase. Eu não posso controlar o vento, não posso controlar as ondas, mas eu posso aprender a ser um excelente surfista. Muitas vezes nós queremos alcançar um alto faturamento, 10 mil, 20 mil, 50 mil, e nós tentamos controlar esse resultado que nós colocamos como meta. Só que para alcançar esse resultado, existem diversos fatores envolvidos, e nem todos os fatores estão no nosso controle. Alguns estão além. Eu não posso controlar qual que vai ser a decisão final do meu cliente, se ele vai querer fechar o serviço comigo ou não. O que eu posso controlar é a minha atitude, é fazer a melhor apresentação possível, é estar ali 100% atenta, escutando ali tudo que aquele cliente está trazendo, os problemas dele e oferecer a melhor solução que eu tenho. É eu estar ali sempre buscando um aprendizado, sempre estar em constante evolução, buscando novas técnicas, novas estratégias, buscando sempre estar postando nas redes sociais, divulgando o meu trabalho, são coisas que estão no meu controle. Agora, o resultado final, ele depende de muitos fatores. Então, acho que é extremamente necessário entender, vou até ilustrar aqui para vocês,
o que está no seu controle, vamos colocar um C aqui, e aqui ao redor é o que não está no seu controle. Aquilo que você não tem o domínio para mudar. Aqui está o seu comportamento, as suas ações, a sua atitude, a sua reação, o seu cuidado com as suas tarefas do dia a dia, o quanto você está buscando novos aprendizados, o quanto você está ali sempre se dedicando, se esforçando, atento, ouvindo o seu cliente. A mesma coisa acontece se você deseja crescer profissionalmente. Existem coisas ali, você quer uma promoção, por exemplo. Existem coisas que estão no seu controle. Você prestar um bom trabalho, chegar no horário, ser proativo, prestativo, participar das reuniões, buscar se destacar ali nas suas funções. Agora, a decisão final do seu chefe, ela está fora do seu controle. Então, a questão é que muitas vezes nós tentamos controlar isso aqui e esquecemos de fazer aquela parte que nos cabe, aquilo que realmente está no nosso controle. É por isso que vem toda aquela sobrecarga, o cansaço, a falta de paz, porque nós estamos tentando realizar as coisas e controlar ali além do que está no nosso alcance, ao invés de focar naquela parte que é a nossa parte. Então, para e pensa por um instante. Quantas vezes que você desperdiçou tempo com aquilo que não estava no seu controle? Me conta aqui nos comentários. Quantas vezes? Porque ontem eu percebi que muitas vezes eu estou desperdiçando o meu tempo com aquilo que está além do meu alcance. E nesse momento também é necessário entender que atrás de um CNPJ de sucesso existe também um CPF. Uma pessoa que necessita cuidar do seu corpo, da sua mente e do seu espírito. Porque se você não cuida da pessoa que está ali executando essas tarefas, dificilmente você consegue alcançar os resultados na esfera profissional, porque você precisa estar bem para conseguir atender da melhor forma possível o seu cliente, para desempenhar o seu trabalho da melhor forma que você conseguir. Então é necessário fazer boas escolhas alimentares, se exercitar, cuidar do seu corpo, dos seus pensamentos, das suas emoções, e alimentar o seu espírito com coisas que vão fortalecer ele, ao invés de estar desanimando ao longo da jornada. Então é extremamente necessário, e eu sei que parece muita coisa, conseguir equilibrar todas essas questões pessoais e profissionais, todos os pratinhos. Eu vi muito uma ilustração que cada coisa que nós precisamos dar conta na nossa vida é um pratinho, e nós precisamos equilibrar todos eles. E nesse momento que a gente percebe a importância da gestão de tarefas, da gestão do seu tempo, a importância de ter uma rotina organizada que prioriza todas essas esferas da sua vida. Não só o profissional, não só o pessoal, mas ambos. O trabalho, o descanso, a família, para que nada fique de lado. E eu acredito muito que o tempo é um presente que nós ganhamos todos os dias. Você tem ali 24 horas, descontando as 8 horas de sono, sobram 16 horas. E o que você faz nessas 16 horas? Onde que você coloca as suas 16 horas? Você coloca naquilo que está no seu controle, nas suas ações, na sua reação, nas suas atitudes, no seu comportamento, ou está tentando controlar aquilo que não está no seu alcance, nesse seu tempo, que é tão precioso? Eu lembro muito, quando a gente pensa em tempo, naquela passagem de Mateus 25, que fala sobre a parábola dos talentos. Você tem sido aquele servo que recebe ali o tempo do seu senhor e inteira ele, desperdiça com coisas que não agregam nem na sua vida pessoal, nem na sua vida profissional, ou você é aquele servo que faz um bom uso do seu tempo e você usa tão bem que você chega lá no final do dia com a sensação que multiplicou as suas horas, mesmo continuando com as mesmas 24 horas. Como você tem agido com o seu tempo? Aonde que você tem colocado ele?
E se você sente aí que precisa de ajuda para organizar melhor o seu tempo, para gerenciar melhor as suas tarefas, porque muitas vezes, se você tenta realizar uma tarefa lá no final do dia, talvez você não vai conseguir realizar ela. Mas se você mudar ela lá para o início do dia, você vai perceber que é muito mais fácil, muito mais fluido. O horário que você coloca cada coisa também faz diferença para ter essa sensação que o seu dia realmente rendeu e foi produtivo. Isso é um pouquinho do que eu trabalho dentro da minha mentoria de rotina produtiva. Então, se você sente hoje aí que precisa de ajuda para organizar melhor a sua rotina, me chama, eu vou deixar meu contato aqui embaixo para a gente conversar, trocar uma ideia, você entender um pouquinho melhor como que é a minha forma de trabalhar e como que eu posso te ajudar a você gerenciar melhor o seu tempo, que é tão precioso. Afinal, nós não podemos ficar desperdiçando a vida toda com aquilo que nós não controlamos. Porque senão nós chegamos lá no final da vida e vamos pensar assim, o que eu fiz da minha vida? Aonde que eu coloquei ela? É necessário realmente a gente entender com profundidade o que está no nosso controle e o que não está. O que está no nosso controle é a parte que nos cabe realizar no nosso dia a dia. São as tarefas que nós temos para fazer. E o que não está no nosso controle, eu acredito que a melhor forma de lidar com o que não está no nosso controle é entregar a Deus. Porque nós precisamos também entender que para tudo existe um tempo certo para acontecer. Existe um momento em que nós plantamos e o que nós temos para plantar é as nossas ações no nosso dia a dia. Cada ação é uma semente que nós vamos plantando. Em algum momento, ela vai ser o resultado, o que não está no nosso controle. Só que existe um tempo entre o plantio e a colheita. Nós temos um pé de jabuticaba, uma jabuticabeira, acho que é assim que se chama, aqui em casa. E ela foi plantada pelos avós do meu esposo. Só que eles não puderam aproveitar as frutas, as jabuticabas. Mas hoje nós estamos aqui aproveitando e vou falar para vocês, suco de jabuticaba é muito bom. Se você não teve oportunidade, experimente. Ele dá um pouquinho de trabalho para fazer, mas vale a pena. Eu aproveito ali quando tem as frutas, depois eu deixo congelado, dá para guardar para o ano todo. Mas o que eu queria trazer aqui nesse vídeo é que em algum momento você vai colher aquilo que você plantou. E aí depende se você plantou boas sementes, boas ações, ou você ficou aí desperdiçando, porque o resultado vai chegar, seja bom, seja ruim. Pare por um instante e pense, o que você tem plantado? Que ações que você tem realizado no seu dia a dia? Elas vão te levar para o resultado que você deseja alcançar? Ou você vai chegar lá e ter um resultado que não era bem o que você queria? Porque aí certamente você não está realizando as ações necessárias. Pare de tentar carregar o peso daquilo que não está no seu controle, porque se você tenta carregar aquilo que você não consegue, você acaba negligenciando aqui, nessa parte que está no seu controle, naquilo que cabe você fazer, na sua parte. Não deixe essa parte aqui de lado. Foque aqui, que ela vai sim construir o resultado que você tanto alcança. E chegará o tempo de você colher esse resultado. Eu já gravei um vídeo aqui também sobre a hora de soltar. Existem alguns pesos, além desse, de tentar controlar tudo na sua vida, que chega um momento que nós precisamos deixar de lado, abrir espaço para que novas coisas possam surgir na nossa vida. E eu vou deixar esse vídeo aqui para você continuar assistindo, então clica, segue assistindo, que ele vai te fazer refletir profundamente. E se você chegou até aqui, não esquece de se inscrever aqui no canal e até o próximo vídeo.